E aí, beleza, lutadores? Aqui quem está falando é o Luke, mais uma vez aí com vocês. Hoje nós vamos falar, pessoal, dos lutadores que eram do Bellator e foram para o UFC, e vice-versa, os lutadores que eram do UFC e foram para o Bellator. O que será que aconteceu? Será que os caras baixaram de nível? O que aconteceu com ele? O que aconteceu? A gente vai saber isso agora. Se realmente eles trocaram de um para o outro por estarem ficando velhos ou não terem a mesma performance, isso vai cair por terra hoje, porque a gente vai analisar tudinho aqui nesse canal. E aqui é o seguinte, não tem dizendo só o cartel não. A gente vai colocar aqui o desempenho dos caras, luta por luta, meu irmão. Então vamos lá, bora começar aqui por um grande nome. Vamos começar aqui pela Cris Cyborg. A Cris Cyborg, cara, ela tem um cartel no UFC de 6 vitórias e 1 derrota, entende? E essa derrota aí que a Cris Cyborg teve foi para Amanda Nunes, né? Ela teve essa derrota dela foi para Amanda Nunes. Até então ela vinha varrendo todo mundo. Vinha varrendo todo mundo. Agora o que a gente pode observar disso aí é que realmente da parte da Cris Cyborg foi um descontentamento com a organização do UFC, né? Quem acompanha a carreira da Cris Cyborg, nós podemos acompanhamos vários problemas que até quando ela tinha que bater o peso, como as lutas eram marcadas para a Cris Cyborg. Então desde o início, a partir da segunda luta, sempre foi problemática a relação da Cris Cyborg com o Dana White, com o careca da organização. E assim, a gente não pode falar que a Cris Cyborg teve um baixo rendimento, porque a única derrota dela no UFC foi para Amanda Nunes, e a Amanda Nunes, sem comentário, né? Muitas pessoas falam que a Amanda Nunes é a melhor de todos os tempos, porém a gente vai analisar a seguinte coisa: quando a Cris Cyborg estava no UFC, vinha varrendo, né, a categoria, no período em que a Cris Cyborg vinha na categoria dela, ganhando de todo mundo, as adversárias demonstravam um nível de, podemos dizer assim, estabilidade maior de uma luta para outra, né? Então, quando ela foi lutar com a Amanda Nunes, quem acompanhou a luta pode ver que a luta foi 50-50, 50-50, só que, contudo, porém, todavia, a Amanda Nunes realmente superou a Cris Cyborg. Eu acho que, na minha análise, né, nessa luta, a Cris Cyborg se valeu do ego e esqueceu de que ela estava lutando com uma excelente lutadora do outro lado. Se talvez a Cris Cyborg tivesse ganho a luta, poderia ter acontecido uma revanche, qualquer coisa do tipo. Isso se, né, o Dana White permitisse. Mas se eu achando que se a Cris Cyborg tivesse ganho a Amanda Nunes de qualquer jeito, ele teria dado sim uma chance de revanche para Amanda Nunes. Então é isso. Esse é o primeiro nome, a Cris Cyborg. Agora a gente vai falar de mais um lutador. Vamos falar do Ryan Bader. Então, o Ryan Bader, ele tem um cartel no UFC de 15 vitórias e 5 derrotas. Só que agora a gente vai analisar aí a evolução da carreira dele no UFC. E olha, o Ryan Bader, ele acumulou 5 vitórias, depois ele teve 2 derrotas, depois ele teve mais 2 vitórias, depois 1 derrota, aí mais 1 vitória, aí teve 1 derrota de novo, e depois ele teve 3 vitórias seguidas, né? 3 vitórias seguidas do Ryan Bader, entende? E depois disso aí, o Ryan Bader também, descontente com a organização, tudo mais, assinou com o Bellator. Agora a gente vai ver o cartel dele no Bellator. Olha só, o cartel dele no Bellator foi um cartel
Ah, sim, esqueceu uma coisa. Que a Chris Borg, vamos falar do cartel da Chris Borg no Bellator. O cartel da Chris Borg no Bellator é de 3-0, sendo que na sua primeira luta, na luta de estreia, ela foi campeã do evento e ainda é campeã. Beleza, então vamos lá. O Ryan Bader, ele tem um cartel no Bellator de 6 vitórias, um no contest, né? E uma derrota, cara. Entende? Então olha só, agora bora acompanhar aí a evolução do cartel dele. Foram 4 vitórias seguidas. Depois ele teve, na verdade foram 5, né? 5 vitórias seguidas. Ele teve um no contest, aí depois ele teve mais uma vitória e depois uma derrota. Sendo que o Ryan Bader, ele foi campeão na estreia também, né? Ele enfrentou o campeão e ele, que no caso era o Phil Davis, e ele ganhou do Phil Davis e se tornou campeão. Agora uma coisa, o Ryan Bader, ele foi duplo campeão no Bellator, em 2 categorias diferentes, né? Então, você vê que é um atleta de ponta ainda, né? O Ryan Bader. Agora vamos falar de mais um nome, Lyoto The Dragon Machida. O Lyoto Machida, ele teve um cartel no UFC de 16 vitórias e 7 derrotas. Bora acompanhar a evolução do cartel dele. Olha lá. Ele teve 8 vitórias seguidas, o Lyoto Machida, sendo que na 7ª luta desse acúmulo de 8 vitórias, ele se tornou campeão. Então ele fez uma luta, né, que muita gente disse que o Mauro Shogun ganhou na defesa do cinturão, depois teve a revanche. E nessa revanche ele perdeu o cinturão. Então ele teve 8 vitórias seguidas, depois ele teve uma derrota, aí mais 2 vitórias, aí mais uma derrota, aí depois ele teve 3 vitórias, aí depois veio mais uma derrota, aí o Lyoto The Dragon botou 2 vitórias, aí depois veio mais 2 derrotas, aí veio uma vitória e seguiu-se com 3 derrotas. Então, mesmo dessa forma, a gente pode ver que o Lyoto teve momentos conturbados, né, na sua evolução no cartel, no UFC. Agora sim, as derrotas, vamos falar um pouco aqui dos adversários que derrotaram o Lyoto Machida. Olha só, o Luke Rockhold, o Romero, Chris Weidman, John Jones. Tá bom para você enfrentaria esses caras, você ganharia desses caras aí? Pois é, então é por aí. Agora bora ver o cartel dele no Bellator. O cartel do Lyoto Machida no Bellator foi de uma vitória e 2 derrotas, né? Ele não foi tão bem assim, mas é um lutador que continua competitivo, né? Ele perdeu para o Musashi, perdeu para o Ryan Bader, né? O Lyoto Machida, e teve uma vitória só no Bellator. Agora bora para mais um nome, pessoal, Rory MacDonald. Olha só, bora acompanhar aqui o cartel do Rory MacDonald no UFC. No UFC, o Rory MacDonald, ele teve 8 vitórias e 4 derrotas. Então bora acompanhar a evolução do cartel dele. Ele teve uma vitória, depois ele teve uma derrota, depois ele teve 4 vitórias, aí uma derrota, aí depois vieram 3 vitórias, aí depois mais 2 derrotas, aí ficou nisso, né? Então, pessoal, ainda assim, cara, ele é um cara relevante, né? Foi um cara relevante na sua divisão, na sua categoria, o Rory MacDonald, até que migrou para o Bellator. Então, bora, olha só, o cartel dele no Bellator foi de 3 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? Sendo que quando ele passou para o Bellator, na sua segunda luta, ele já se tornou campeão. Ele enfrentou o dono do cinturão e o Rory MacDonald se tornou campeão. Então, pessoal, ele é um cara relevante, né? É um cara relevante o Rory MacDonald. Na verdade, o cartel dele no UFC assim, ó. Na verdade, foi uma vitória e uma derrota. Aí foram 4 vitórias consecutivas, depois teve uma derrota, aí depois ele teve 3 vitórias, aí 2 derrotas, né? Acumulou 2 derrotas, aí 2 vitórias de novo, aí uma derrota, aí deu um empate, né? Aí uma vitória e depois uma derrota, até ele migrar para o Bellator. Agora vamos falar de mais um nome, né? Phil Davis. O cartel do Phil Davis no UFC foi de 10 vitórias, 1 no contest e 2 derrotas. Olha aí, cara.
Então, bora acompanhar a evolução do cartel do Phil Davis no UFC. Ele acumulou 5 vitórias, depois ele teve uma derrota, aí um no contest, aí depois mais 5 vitórias e uma derrota. Cara, foi uma alta performance. E depois, agora bora ver no Bellator. No Bellator ele teve 3 vitórias e uma derrota, né? Sendo que na segunda luta o Phil Davis já se sagrou o campeão da sua categoria. Agora, galera, bora falar aqui de um cara muito conturbado, cara, um bad boy. Bora falar aqui do Michael Chandler. O Michael Chandler, quando ele estava no Bellator, ele teve um cartel de 9 vitórias e 3 derrotas. Bora ver a evolução do cartel dele no Bellator. Foram 8 vitórias, depois tiveram 3 derrotas e mais uma vitória no Bellator, né? O Michael Chandler. Inclusive o Michael Chandler também foi campeão, né, do Bellator. Aí, bora ver, ele passou depois, foi contratado pelo UFC. No UFC foi uma vitória e uma derrota, né? No UFC ele enfrentou na estreia, lá fez a sua estreia e tudo, conseguiu um nocaute e foi a sua primeira vitória no UFC. Depois ele perdeu para o Charles do Bronx. É isso aí, pessoal. E ainda tem também o Ed Alvarez, né, que foi campeão do Bellator, foi campeão do UFC, também um lutador eficiente. Então, pessoal, o que a gente pode analisar disso tudo aí é o seguinte, que a gente não pode afirmar que quando um lutador troca de organização, ele está no nível muito alto, ou ele baixou de nível, está com uma baixa performance. A gente não pode falar isso. Cada caso é um caso, né? Então fica difícil para a gente definir desse jeito aí. Porque se fosse assim, você vê lutadores que continuam no UFC acumulando lutas ruins, acumulando muitas vitórias, inclusive muitos campeões. Vocês querem que eu cite o nome aqui para vocês? Ó, Chris Weidman, Júnior dos Santos, né? Foi o caso de muito tempo também no UFC o Frank Mir, né? O Frank Mir. Então a gente tem muitos exemplos aí, né? O Caim Velasquez. Então, galera, porque a gente não pode afirmar isso. Agora, como diz o ditado, minha avó já dizia, né? 2 bicudos não se beijam. Então, se trocou de organização é porque alguma coisa não condisse com uma das ideias. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Dê um like. Esse vídeo aí deu um trabalho, cara, para achar todas essas lutas aí direitinho para levar para vocês. Dá um like, compartilha. Você pode comentar aí e a partir de hoje vai ser lançado o desafio. A galera vai ver aí nos comentários. E infelizmente eu vou ter que encarar uma coisa aí, cara. Eu vou ter que encarar uma luta de karatê, uma luta de boxe, uma luta de jiu-jitsu. Isso aí vocês vão pedir e eu vou em alguma academia, eu vou fazer esse vídeo aí apanhando da galera. Beleza, pessoal? Tamo junto, pessoal. É isso aí, valeu e vamos em frente. Não te garante, toma refrigerante. Valeu, galera!